meu nome, a idade, a atividade e uma curiosidade. Sai show. Ok. Olá, eu sou a Cláudia Muniz, tenho 25 anos, trabalho como criadora de conteúdos e também sou designer e trabalho na área de comunicação. Uma curiosidade, se calhar, que tenho-me apercebido nos últimos tempos é que as pessoas acham que eu sou muito mais baixa nas fotografias, mas eu tenho 1,73 m e com saltos, pronto. Muito bem, vamos à primeira pergunta então. Esta eu tinha que fazer. Eu sei que tu já explicas e tu explicas muito no teu Instagram como é que começaste e há quanto tempo estás, mas só para termos um feedback da tua história, para podermos levar isto para perguntas mais interessantes. Então, perguntar há quanto tempo e mais ou menos e como é que começaste a criar conteúdos para o mundo online? Eu comecei primeiro foi com o blog. Na altura, ainda por acaso falamos sobre isso com as minhas primas ainda há umas 2 semanas atrás, que ela disse, já viste se eu não tivesse falado sobre o assunto e agora já estás aí, mas foram 2 primas e mais velhas do que eu, que na altura já tinham conhecimento dos blogs, seguiam blogs de viagens e etc. E há que me sugeriram, como eu tirava tantas fotografias aos fins de semana e tudo, às vezes acabavam por se perder, porque eu usava na altura era o Facebook, o Instagram ainda não tinha o conhecimento que tem hoje em dia, e eu acabava não usando muitas das fotografias, e ela disse, olha, faz um blog e colocas mais as tuas fotografias e falas sobre o que tu gostas. E eu comecei a pensar no assunto e realmente comecei foi com o blog. Isso foi mais ou menos há quanto tempo? 5 anos, mais ou menos. Não tem muito tempo. Tem mais ou menos uns 5 anos o blog. Só que depois, o meu Instagram na altura era como qualquer pessoa, até dos que começam a criar hoje em dia era a base de selfies, que houve uma altura que só se tirava era selfies, o Instagram começou a ser conhecido foi pelas selfies. As fotos de pratos, fotos de viagens, de paisagens, era tudo assim muito random, coisas muito banais. Só que depois com o blog senti necessidade de começar a falar sobre ele nas minhas redes sociais. Então criei até a página de Facebook, que publicitava também o blog, e depois no Instagram ia falando de vez em quando, às vezes usava uma das fotografias que usava num dos posts para publicitar e para ter mais alcance. E a partir dessa altura que comecei a receber algumas parcerias que na altura não sabia o que era, nem sabia como é que funcionava, porque a maioria das pessoas que são uma inspiração para mim hoje em dia na altura nem sequer as conhecia, a verdade é essa. Sim. Não sabia o que era uma pessoa que trabalhava com o Instagram, nem o que é que fazia, nem sabia que houvesse isso do marketing digital. Era possível fazer de profissão. Exato. Nem Nem era profissão, mas não sabia que era uma coisa que marcas e empresas pediam e que usavam. Mas realmente os primeiros trabalhos que eu recebi já foi de uma agência. Há 5 anos. Em anos. contato contigo? Sim. Okay. Porque diziam que gostavam da fotografia, gostavam da qualidade da imagem e que queriam experimentar e me enviar o produto para fazer para uma campanha na altura era do vinho Gazela. Se fosse hoje em dia já não podia fazer, que já não bebo álcool. Ou tinhas que fingir, mas que acho que não Não, já não faço. Mas na altura por acaso foi do vinho Gazela e na altura eles até partilharam no Facebook deles e tudo, usaram mesmo as fotografias. E também foi bom ter sido uma marca assim mais conhecida, porque já recebi alguns guidelines da parte deles, ou seja, eles já me diziam como é que queriam mais ou menos a foto, como é que eu tinha que me comportar através desse registro. A imagem que eles queriam. E parecendo que não, para quem ainda não sabia o que era, que nunca tinha feito algo do género, ter aqueles guidelines ajudou-me no fundo a saber como é que iria ser dali para a frente. Já tinhas, porque tu tens, os teus estudos são em design, não é? Uhum. Design gráfico? Não, design é no design geral. Okay. Sim. E aí nessa altura estavas a estudar, já tinhas acabado? Nessa altura estava já na minha licenciatura. Ok. E isso ajudou-te, achas que essa parte de educativa ajudou-te por acaso ou ajudou-te mesmo, acabou por te ajudar nesse trabalho? Ajudou no sentido do mercado e de perceber como é que aquela área funcionava. Porque a área da fotografia, eu tive a minha primeira máquina fotográfica no 10º ano. Porque na altura já tinha muitas colegas que tinham as suas máquinas fotográficas e nós, como éramos da área das artes, gostávamos muito e nos intervalos e tudo, e nos almoços combinávamos praticamente a turma inteira e elas levavam as câmaras e tirávamos fotos e experimentávamos as máquinas. E o bichinho ficou tanto que no 10º ano pedi uma máquina fotográfica no Natal. Okay. E essa máquina acompanhou-me durante bastantes anos, ou seja, desde o 10º ao 12º foram 3,
E eu no 11º, se não fui até o 12º, ainda fiquei com essa máquina. Ainda tens? Não, já acabei vendendo para poder comprar uma ok. superior. Mas ela acompanhou-me durante muitos anos, nunca se estragou sequer, tanto que a consegui ainda vender em muito Sim. bom estado. Mas era uma máquina amadora. Ou seja, os primeiros trabalhos que eu fiz foram com uma máquina amadora e no fundo foram uma rampa de lançamento. Sim, comparado com a que tens agora, Exato. quem te segue já vê Sim. é um longo caminho percorrido. Mas isso é interessante que até o próprio material demonstra o caminho que tu já percorreste sim. em 5 anos. Parecendo que não 5 anos não é muito tempo. Não é. Ou melhor, não é tempo quase nenhum para criar uma marca. E essa, eu vou pegar neste ponto para a próxima pergunta, para criar uma marca aqui na Madeira, no mundo digital. E a pergunta é mesmo essa: qual é a tua opinião sobre o mundo digital na Madeira? A evolução que tu viste desde há 5 anos atrás, quando começaste, ou até antes de começares com um sentido mais profissional, até agora. O que é que tu achas que aconteceu? Achas que era bem visto no início ou que é bem visto agora? Porque há sempre um bocadinho de, digamos, dos meios pequenos terem mais dificuldade em receber o que é já bem aceito Pois, em tanto cidades grandes, que no digamos início os trabalhos que eu recebia eram todos do continente. Já eram todos de fora, tinham que me enviar as coisas e tudo na transportadora, para eu receber, ainda tinha que receber e fazer a quantia, etc, etc. Pois. Por isso veio sempre muito de fora. Porque eu acho que lá fora, se calhar já se tinha uma ideia diferente desse mercado. Não sei se era porque as próprias marcas e as próprias pessoas também começaram a ter uma abertura maior para isso. E se calhar cá foi mais um pouco ao contrário, se calhar as pessoas que o fazem é que começaram a tentar desenvolver isso cá do que o contrário. E se calhar é por isso que eu recebi era mais do continente e continua ainda a ser a maioria do continente. Mas sentes porque ainda não há um entendimento. Eu acho que é isso. Acho que é mais um entendimento. Não é o não haver oferta para, não é o não termos mercado para, mas é mais um entendimento do que é. Porque nós passamos de uma vertente em que o marketing e a publicidade era televisão, era diário em papel, para um marketing que passa a redes sociais. E que se calhar no início era um marketing que atingia mais malta jovem e que hoje em dia já atinge até muitas idades. Eu tenho tios com 60, 70 anos que me seguem no Facebook e que às vezes encontram-me e dizem: olha, já te vi com essa roupa hoje. Portanto, já temos ou seja, as redes sociais já abrangem um público muito, muito grande. Sim, já é quase global. E se calhar para uma empresa compensa gastar em publicidades ou em pagar a pessoas para criarem bons conteúdos para eles no meio digital do que estar a pagar um anúncio de televisão, por exemplo, de 2 minutos ou de 1 minuto, nem sequer. E que depois o problema é que nem sempre, se calhar o anúncio de televisão não é tão dirigido a vários públicos, é mais uma coisa generalizada, e tendo 2 ou 3 pessoas que criem conteúdos diferentes, tu consegues chegar a diferentes públicos com uma mensagem mais personalizada. Muitas vezes é isso que a escolha de criadores de conteúdo para uma marca é escolher chegar aos públicos que essas pessoas têm. Sim, porque se formos a ver hoje em dia, o tempo que se perde de à frente de uma televisão é menos de metade do que o que se perde numa rede social. Sim. Porque até as mesmas pessoas no trabalho e tudo, se tiverem vão ao café, ligam o telemóvel, já veem tudo o que é que aparece. Depois, à hora do almoço, se estiverem a almoçar sozinhas e quando vão almoçando, vão mexer no telemóvel. Acabam o trabalho, chegam a casa, a minha própria mãe vê as notícias hoje em dia no Facebook, nas páginas do diário e vai aos sites mesmo das notícias. Já quase que não usa o papel. E tu, como criador e como consumidora, não sentes também que a recomendação quase... recomendação se calhar não, mas alguém que tu conheces, nem que seja pelas redes sociais, por seguir nas redes sociais, te dizer: olha, este produto faz isto e isto, eu já usei e tudo mais, faz-te dar mais segurança no momento da decisão de comprares aquele produto e não outro, do que simplesmente um bom spot televisivo de publicidade com um ator conhecido, não sei o quê. Sempre que existe a diferença entre publicidades em que são contratadas modelos de uma agência de modelos, temos que ver essa diferença, porque nós temos agências cá que têm rostos que são, no fundo, são de modelos, seja de fotográficos, seja de publicidades, etc. Mas são pessoas contratadas para aparecer em determinado anúncio. Quando nós falamos de pessoas criadoras de conteúdo, estamos a falar da pessoa, mas de tudo o que está por trás dela. Eu quero acreditar que todas fazem assim, que todas experimentam, que todas dizem a verdade sobre determinados produtos, que todas são autênticas sobre determinada marca
Ou seja, nós temos uma confiança diferente quando se trata daquela pessoa. E tu achas, pegando um bocadinho nessa questão de tu queres acreditar, tu achas que de certeza que há pessoas que não farão isso, Sim, de simplesmente certeza, fazem pelo dinheiro e fazem publicidade, sim. Mas não achas que as redes sociais já estão num ponto em que consegue-se perceber o que é honesto e o que é fabricado para vender, ou seja, o que é experimentado e alguém que fala sinceramente sobre um produto e o que, principalmente o criando e consumindo, e o que é fabricado para, simplesmente porque foi pago e é para vender? Acho que já não se consegue, mesmo através do ecrã, já não se consegue sentir muitas vezes o que é real e o que não é, chamamos assim. Eu quero acreditar que se consegue, se calhar, na forma de comunicação. Ou se calhar também sou eu, como estou habituada a criar o conteúdo, se calhar consigo às vezes analisar um pouco melhor e perceber, às vezes na descrição da fotografia, a forma de comunicar, até a mesma própria imagem se calhar a pessoa até pode ter experimentado, não vou dizer que até podem não consumir aquele produto, mas também se não souberem comunicar a experiência que tiveram com aquele produto, é a mesma coisa que não o tivessem usado. Tem que haver sempre uma relação entre um e outro. Às vezes vejo fotografias de determinados produtos, sei lá, imagine de um creme de rosto, em que a pessoa tira a foto publicitária daquilo é às mãos com o creme na mão, por exemplo. Quer dizer, aquilo é um creme de rosto. Para além de ter que estar escrito para que é que serve o creme e como é que se deve de utilizar, quando nós estamos a fazer um scroll num feed, sem imagem, já a retratar do que é que se trata, basta ter o creme no mão e estar a aplicar na cara, as pessoas já sabem que aquele creme é de rosto, se calhar já faz parar. Ok, vamos ler que tipo de creme de rosto é este. É uma informação mais completa, logo através da imagem. Porque a comunicação é isso, a imagem é sempre a primeira coisa que se vê. É a mesma coisa com cartazes de rua. Os cartazes de rua, na parte do design, a imagem é a que chama mais a atenção e tem que estar, o título maior é o que tem que descrever o cartaz no geral. Mas tem sempre as letras pequeninas, onde é que pode acontecer, os vários sítios, ou onde é que é. Existem várias informações. Mais específicas. Mas se o cartaz não nos captar a atenção através da imagem, nós nunca vamos ao pé do cartaz para ler o que está mais pequeno. Sim, e esse processo acontece todo inconscientemente, para quem está a ver isso, é a parte mais interessante. Só porque eu não sei se começamos a falar mais em geral, tu notas já uma diferença grande desde que começaste, aqui na Madeira, desde que começaste até agora, ou achas que em 5 anos a evolução já devia ter sido maior e já devia haver um investimento maior nesta parte digital? Não sei se era um investimento, mas acho que se calhar as pessoas deviam estar mais informadas sobre o que é. Eu se calhar não tenho, ou seja, se calhar trabalhei ou trabalho com muitas marcas cá ou com muitas empresas, porque também tive a sorte de conhecer uma agência cá de marketing que procura serviços de pessoas como eu, ou seja, eles gerem redes sociais de várias empresas cá. Estão por trás de todo o site e de todas as redes e precisam de conteúdos. Para além daqueles conteúdos que podem ser feitos a computador, de parte gráfica, precisam de pessoas como eu em que, se tiverem determinado serviço ou determinado produto, querem divulgar mais, ou porque queiram uma experiência, ou porque vendo que é uma pessoa comum a utilizar, se calhar vai chamar mais a atenção. Ou seja, quando já temos pessoas que trabalham nessa área, acho que é mais fácil darem a entender que este trabalho é preciso e do que é que se faz e que no fundo é um trabalho que também tem sido remunerado. Os primeiros trabalhos, se calhar, remunerados foram feitos através de pessoas que já trabalhavam na área. Já têm um tato diferente disso. Sim, e depois acabam passando ao cliente. O cliente depois acaba percebendo também todo esse investimento e todo esse meio. Claro que quando falamos de pessoas assim mais no geral, se calhar ainda não têm muito bem a percepção do que é a área. Se calhar acham que é só tirar vai lá tirar umas fotos no sítio ou qualquer... Não sei, acho que ainda falta perceber bem o que é. E todo o trabalho que envolve por trás de um único post. Porque no fundo é um novo meio de publicidade, como eu estava a explicar no início. Era a mesma coisa que eles pagassem alguém para ir fazer um vídeo para passar na televisão, só que passa em meios mais cotidianos e que estão à mão de qualquer pessoa. E que não tem que fotografar, por exemplo, não tem que contratar, por exemplo, uma cara e um fotógrafo ou um videomaker, ou seja, não precisam de gastar 2 vezes. Não precisam de pagar a cara e a pessoa que faz e que edita. Investem uma vez. Porque no fundo, de certeza que mais de 80% das pessoas que fazem os conteúdos como eu
fazem por sua conta própria, criam e editam, ou seja, estão sempre a pagar só à mesma pessoa e não contratam um fotógrafo para andar comigo para todo lado, senão também ia ter uma despesa do caralho. E isso ajuda uma mensagem mais coerente, não é? Sim. Se tu escolhes o que queres e como é que queres filmar e depois como é que queres tratar essas imagens Sim, era texto. muito complicado conseguir passar a minha visão sobre o que eu quero retratar sempre ao fotógrafo, porque muitas vezes pode não ser o mesmo. Pois. Porque depois nós habituamos com determinada visão e já estou tão habituada, por exemplo, à forma de fotografar do Nelson, que quando faço alguma coisa com outro fotógrafo por outro trabalho, às vezes, ou seja, se for algo, fotografar um look de rua, se tiver que ser com outra pessoa que não com ele, às vezes custa-me a gostar das fotografias, porque a visão não é a mesma. Nós temos que saber que cada fotógrafo tem a sua forma de tirar, mesmo que seja o mesmo tipo de contexto, Sim. tem sempre um olhar diferente. Então já me habituei durante tantos anos que depois às vezes custa-me a gostar de quando é outra pessoa. Eu chamei isto ou aquilo. São sete coisas e eu vou-te dar a escolher. Eu vou-te mostrar as fotos, depois isto vai passar em vídeo. Ok. Vais ter duas hipóteses, escolhes a que preferes. Eu usei as tuas fotos, espero que não te importe. Não. Vamos começar. Inverno ou verão? É o inverno. Ok. Mal olhei para as imagens e logo. Porquê? Eu gosto do inverno para já porque a nível da moda acho que é muito mais interessante. Adoro conseguir ter várias camadas de roupa. O que no verão nós não conseguimos porque está sempre extremamente calor. Por exemplo, ter que andar assim com peças únicas é muito giro e prático no verão, mas eu adoro ter vários layers de roupas, acho muito mais dinâmico e muito mais interessante. Ok. Então não tanto pela estação em si. E pelo frio também, porque depois o calor às vezes, apesar dos dias serem bonitos, é pegajoso. Gosto, por exemplo, de ir à praia do verão, mas já não gosto assim tanto como o inverno, porque se calhar assumo o inverno como essa imagem que está aí. Ok. Que já é das nossas viagens de inverno. Ok. Salgado ou doce? Salgado, mas se for doce, essas panquecas. Específicas. Ok. Então foi bem escolhido à foto. Mas em geral salgado. Sim. Ok. Biquíni ou fato bem? Fato bem. Jean and top, ou seja, uma coisa mais simples ao Sim, vestido. calça e camisão. Ok. Em termos de roupa, neutro ou colorido? Tenho tentado usar mais cores e gosto, e adoro misturar cores, mas na tentativa de ficar sempre elegante ou neutro. E por último, acho eu... Não é por último, não. Montanha ou mar? Mar. Engraçado. Apesar de tudo, por causa do inverno e do verão. Eu gosto muito do cheiro e do som do mar, mesmo no inverno. Estar sentado à beira-mar gosto bastante. E por último, esta pode ser um bocadinho injusta, Londres ou Funchal? Ai, Londres. E já agora porquê? Nunca fui dos sítios que eu dissesse que se viajasse, se tivesse uma oportunidade de fazer, porque foi a minha primeira viagem fora de Portugal, não era dos sítios que eu se calhar escolhesse à primeira. O Nelson já era ao contrário, sempre gostou muito sempre teve o desejo de ir a Londres, se calhar tinha uma imagem já diferente. Eu nem por isso nem sabia muito o que havia, nem entrando no Big Ben naqueles sítios mais comuns. Nunca investiguei muito sobre o sítio. Se calhar a primeira viagem, se calhar ia mais para a Itália, por exemplo. Mas desde que fomos a primeira vez é impossível. Tenho imensa pena deste ano não ser possível. Mas para mim aquilo é um mundo completamente diferente. Eu adoro a sensação de andar na rua e de ter tanto movimento, mas não ser um movimento caótico, ou pelo menos eu não acho caótico. Gosto do movimento, gosto de podermos ter várias raças a cruzar ruas, mas depois o olhar não é estranho. Sim, é algo normal. Cada um vai na sua, de termos vários estilos. Por exemplo, essa foto acho que é de Camden. Se estou com as calças douradas, acho que é em Camden Town. Camden é das Jonas. Há pessoas que se calhar não gostam tanto, porque pronto, não é assim uma zona muito... É turística pelo facto de ser uma zona conhecida, mas não é assim muito das más chiques, por assim dizer. Mas para mim é uma das zonas favoritas porque encontra-se estilos tão diferentes, desde punks,
desde, vou dizer agora travestis, mas não é bem travestis, mas pronto. Mas coisas tão diferentes que eu às vezes quero olhar, mas é por apreciar e por gostar e achar tão interessante das pessoas andarem lá tão à vontade. Desde pessoas que saem de pessoa precisa de pijama porque precisam de ir à loja da rua. Eu própria já fui ao supermercado de pijama. Mas é uma coisa tão natural e se calhar eu às vezes vejo roupas lá que se fosse aqui as pessoas iam estranhar. Sim, Como achas eu que não é há dias andei com um look de pijama no Funchal, a minha mãe andava o tempo inteiro a dizer que eu tinha saído de pijama na rua. Mas depois, se eu fosse para lá, ia ser uma coisa tão natural que as pessoas nem iam ligar. Sim, não havia um comentário, nem... Eu adoro essa forma de poder andar lá tão livremente e depois ter tantas coisas diferentes, tanto movimento, arquitetura, tantos edifícios arquitetónicos de não sei quantos andares, todos envidraçados. Cheguei a ver apartamentos de casas em que nem sequer tinham cortinas e via as pessoas a cozinhar da rua. Estava a andar a pé e víamos as pessoas na sua cozinha a cozinhar. Quer dizer, é um mundo completamente à parte. Sim, é mesmo incrível. Com a nossa pequena ilha. Não consigo mesmo explicar. Eu sinto que aquilo puxa-me para um ritmo que eu não aguento. Sim, eu acabo os dias sempre estafada Pois. completamente, porque, ou seja, os meus cunhados vivem lá. Não vivem no centro, mas não se pode dizer que vivem afastados, estão a uma meia hora, mais ou menos. Isso é viver no centro. Mas obriga-nos a apanhar às vezes 3 meios de transportes diferentes. E depois lembro-me que houve uma vez que nós ficamos até mais tarde e fui o ano passado, fui jantar com os meus tios em Oxford. E quando quisemos voltar já passava, acho que era das 11 ou era da meia-noite e já não conseguíamos o comboio que tínhamos. Mas era um comboio que ainda nos levava a uma estação para apanharmos um autocarro. Só que como acabou esse comboio já não havia mais nenhum, então nós tivemos que andar a pé durante não sei quanto tempo para apanhar numa paragem diferente e depois foi quase 1 hora de autocarro para chegar a casa, chegamos já perto das 2 da manhã e no dia seguinte às 6 da manhã já estou a acordar. Mas claro que é um ritmo de férias, é por isso que eu costumo dizer que se fosse para viver lá eu tinha primeiro que experimentar, porque é mesmo muito cansativo e de férias nós levamos aquilo na boa porque sabemos que estamos a de férias e depois Sim, não importa. Finito. Não importa acordar cedo nem se sentir cansado porque temos sempre aquele bichinho de ver coisas novas no dia a seguir. Mas isto em rotina de trabalho é amassador e é muito que não muita cansativo. gente lá tem esse ritmo em trabalho. É muito Não cansativo. conseguem vir no centro, vivem no E mar, depois muitos não trabalham também no centro, podem Mas é ter que ir ainda para mais longe, ou seja, 2 horas para chegar ao trabalho e quando que aquilo leva 10 minutos para chegar ao meio. É uma das coisas que mais valorizo aqui. Sim. Só pudesses comunicar de uma forma, vídeo, texto ou imagem, qual é que escolhias e porquê? Imagem. Ok. Acho que a imagem, aliás, é interessante a pergunta. Mas, por exemplo, se for texto, as pessoas não conseguem visualizar. Então vamos depender do imaginário de cada pessoa. Se for vídeo, existem algumas pessoas que nós não vamos conseguir chegar. Pessoas que não consigam ouvir, por exemplo. E através da imagem, e por acaso cheguei a fazer uma campanha para a L'Oréal que era sobre isso, em que era vídeo sem som. E depois a imagem, nós já conseguimos criar um imaginário, mas que já temos aquele ponto de partida, sabemos que quem está a ver não vai fugir muito daquilo, e temos que conseguir através da imagem passar a imagem de texto. Ok. Por isso acho muito mais interessante. E achas mais completo então do que Sim. tanto texto ou vídeo? E porque o vídeo também dependemos do tempo que a pessoa tem que prestar atenção àquilo. Por isso... Sim, porque supostamente o normal são 3 segundos para captar e se não captas, a partir daí está perdido. Vou-te mostrar 3 posts, eu escolhi 3 posts que gostava que explicasse o que é que significam para ti. Ao ver os posts, falas um bocadinho sobre a história por trás do post ou sobre por trás da foto e o que é que isso, ao ver essas imagens, o que é que elas te podem fazer sentir ou o que é que associas. Ok, o primeiro. Isso é eu e a minha mãe. Isso foi uma vez que foi um fim de semana. Ela nunca tinha ido ver o pôr do sol ao Pico do Arieiro e também acho que deve ter sido a minha segunda vez. Mas nós não tínhamos muito para fazer, estávamos cansados, então eu disse que aproveitávamos, ficávamos o dia a descansar e íamos lá sempre. E tirei as minhas fotografias, também tinha alguns acessórios que tinha que fazer conteúdo e aproveitei a luz do pôr do sol.
Mas depois achei giro porque vim atrás, que era para tirar uma foto à paisagem e ela estava sentada com o meu pai. E eu achei que estava interessante, então eu tirei uma eles os dois e depois pedi ao Nelson para trocar. E então fui eu tirar com ela. E depois acho engraçado que o corte de cabelo e tudo agora ficou idêntico. Mas isso é a tranquilidade que o pôr do sol acho que me dá. Para mim é das luzes mais bonitas para fotografar é a do pôr do sol. Sem dúvida, acho que é uma imagem espetacular. Essa é especial. Isso foi o Circo do Soleil que fomos ver este ano. Foi antes da pandemia. Mas era um sonho da minha mãe era ir ver o Circo do Soleil. E nós tínhamos uns amigos e os meus tios tinham a viagem marcada para o continente. E à última da hora, isto é, para aí em dezembro, mais ou menos, perguntaram se nós não queríamos ir ver e depois a minha mãe viu que o circo estava nessa altura ainda que eles iam. Ela mesmo assim ainda levou quase uma semana a dizer que não sabia se comprava, que ainda faltava muito tempo e nem sei o quê. Mas lá conseguimos convencer e compramos as passagens e no final do espetáculo acabamos todos, mas mesmo todos, a chorar. E o espetáculo é mesmo incrível. Tenho pena que eles estejam a passar uma fase complicada, não sei agora como é que vai funcionar. Acho que ainda tem algumas datas, mas já não têm muitas. Pois eles acho que tiveram que declarar falência, uma coisa assim, foi. Depois vão reabrir provavelmente, mas agora com tanto artista. Mas foi dos espetáculos mais bonitos que eu já vi, porque para mim é mais do que um circo, chama-se Circo do Soleil, mas aquilo para mim não é circo, aquilo é mesmo um espetáculo. Porque eles tocam e cantam ao vivo. É impressionante. Nós devemos, ou seja, isso é feito numa arena. O de lado de lá tem uma plateia e nós somos outra, mas eles têm um cantor para eles e uma banda para eles. E nós temos uma banda para nós e um cantor para nós. Ou seja, nunca nenhum dos lados está desamparado nesse sentido. E é mesmo incrível, é fascinante. E mesmo estrados e palcos e artistas, isto é um... E também foi a primeira vez que os meus pais foram a Lisboa. A sério? Foi. Isso então é mesmo uma imagem cheia de história. Foi. E para terminar? Então com essa descrição, esse é as nossas viagens de Londres. Nunca viajei muito, nem os meus pais foram de viajar. Depois de fazermos essa primeira viagem que fui a Londres, e também só tinha ido uma vez ao continente, por isso foi a minha segunda viagem de avião. E eu tenho pânico de andar de avião. Tenho mesmo que tomar uma pastilha e tudo para fazer a viagem, fico mesmo muito nervosa. Mas depois de fazermos a primeira viagem, não conseguimos. Temos sempre o desejo todos os anos de voltar lá. É quase já um ritual anual. Era. Depois durante 2 anos, os meus tios depois. Porque a primeira vez que eu fui em fevereiro, depois no ano a seguir voltamos em março, apanhamos um nevão e nessa altura até, como fomos mais dias, aproveitamos e apanhamos um TGV e fomos a Paris o fim de semana, porque eles têm essa opção que nós não temos. Eles de comboio até para Amsterdão conseguem ir em 5 horas. E depois no mesmo ano fomos no Natal e os meus tios também acabaram depois indo lá ter connosco, então foi um pré-celebração de Natal todos juntos. E no ano a seguir voltamos outra vez todos juntos exatamente na mesma data. Por isso é que a outra imagem da roupa que tinha as bolas de Natal é em Londres e é sempre nessa altura. Ok. Porque essa altura para nós é sempre muito especial. E então viajar para ti acaba por ser um desafio? A parte do avião, sim. Do avião, mas um sonho ao mesmo tempo. Ou seja, tens que superar o medo para conseguir muitas vezes realizar o sonho. Porque depois, para lá é a ansiedade de estar desejosa de chegar ao sítio. Para mim o pior é mesmo a parte do levantar, que depois tem sempre aquelas zonas de turbulência. Depois dele já estabilizar já fica um bocadinho mais calmo. O que tem de bom no avião, que eu prefiro 1000 vezes viajar de avião mesmo com o pânico do que o barco, é por causa dos enjoos. Eu, no avião, nesse sentido, vou tranquila. Agora o barco, para além de ser muito tempo, depois fico nervosa de ficar enjoada. Então é sempre um... Ai, terrível. De superar um desafio cada vez que queres viajar. E depois no regresso já não fico tão nervosa, por isso que é depois de saber que, como já sei que venho para casa, já vou mais descontraída, já não me preocupa tanto com a viagem. Então se calhar achas que às vezes pode ser um bocadinho
mais o psicológico da emoção de sim, viajar. sim, o medo de sair. e a ansiedade é tudo psicológico, mas claro que a pessoa depois quando sente já... Sim, depois de começar. O psicológico não pensa, olha, isto é psicológico, vê se Pá. paras com isso. Tem que ser muito antes. Mas normalmente há pessoas que, seja de que maneira for, desde que tenham que viajar, não conseguem mesmo parar. Mas é engraçado conseguires ter essa, e conseguires perceber essa distinção antes. Quando vais e quando vens para cá, conseguires ser mais calmo. Sim, também como não viajas tanto, a seguir a vontade de querer chegar ao destino é tanta que, olha, vou de avião, mas pronto, fecha-se os olhos. O meu tio costuma dizer, para que é que ficas nervosa se cair, o avião não é teu? É um bom ponto de vista, é muita coisa. Pegando no tema de viagens, este também é uma espécie de desafio. Para escolheres duas coisas. Se fosses para uma ilha deserta, uma situação muito hipotética, se fosses para uma ilha deserta, o que levavas contigo e porquê? De 2 produtos de beleza, 2 objetos pessoais teus, 2 comidas ou bebidas, 2 coisas que tu gostavas de ter contigo e 2 livros. Ok? Começando pelos 2 produtos de beleza. O que é que tu terias que levar contigo para uma ilha deserta? Tinha que levar o hidratante. Ok? E, dependendo da ilha deserta, era melhor levar um protetor solar, senão ainda apanhava um escaldão. Ok. 2 objetos pessoais. Dos objetos pessoais. Engraçado que se fosse para sobreviver numa ilha deserta, acho que não levava nada assim. Levava roupa. Pelo menos roupa, ou um fato de banho, pronto, que dava para andar na ilha à vontade, sem... E não levavas nada que gostasses de ter contigo como memória, ou uma fotografia? Podia ser uma fotografia, mas... Engraçado, quando falaste em ilha deserta, comecei a pensar, porque vejo aqueles programas de sobrevivência. E comecei a dizer, tinha que levar uma panela para ferver a água, para poder beber. Pelo menos a água eu tenho que beber. Pode ser um objeto, podes considerar um objeto pessoal, sim. Ok. A roupa e então uma panela para ferver a água. Pode ter uma foto à volta daqueles prints. Sim. Mas não. Muito bem. 2 comidas. 2 comidas. Cereais e o atão, que é bastante consistente. Ok. Sounds fair. 2 livros. 2 livros. Um livro de autoajuda, já que a pessoa está numa ilha deserta. Muito bem pensado. E algum livro assim daqueles... eu gosto muito de... Quando leio livros, gosto muito de livros da parte mais mítica, ou seja, de criaturas míticas ou de coisas que não sejam tão reais, que me obriguem mesmo a imaginar uma coisa fora do comum. Para mim são os mais interessantes. Consigas lembrar agora? Eu não tenho assim, nunca mais li assim nenhum livro, mas na altura, principalmente do 8º ano e isso tudo, lia bastante livros desse género, sobre aquela fase do Twilight. Lia os livros todos de uma enfiada, tudo o que fosse assim sobrenatural de vez em quando comprava, mesmo sobre anjos e coisas assim. Okay, então mas tem sempre uma vertente muito mais romântica, tem sempre aqueles arranjinhos e coisas assim, mas eram coisas que não eram muito normais, ao menos puxavam-me pela minha imaginação. Ok. E também gosto muito daqueles do Dan Brown, que é muito também sobre mistérios e sobre tesouros, pronto, também são muito interessantes. Esta pergunta tem a ver com o teu trabalho em específico, com o que tu querias, e são top 5, ou seja, 5 coisas, top 5 de inspiração para ti e para o teu trabalho, dentro de marcas, pessoas, filmes, livros, músicas que tu uses ou que já usaste muito como inspiração para o que querias, ou para o que queres fazer, ou para como fazes o teu trabalho. Eu não sei se tenho sempre, ou seja, não tenho sempre os mesmos. Tenho algumas inspirações de pessoas que trabalham na mesma área do continente, que já, aliás, uma delas continua a ser a minha topo, já é das primeiras, desde quando eu comecei que já segui o trabalho. Porque é muito da vertente do que eu mais gosto, que é da moda e do estilo de vida. Por isso é quase sempre, apesar de às vezes não se refletir nos meus conteúdos, alguns looks ou isso que vá buscar inspiração, gosto muito de ver. Okay. Porque também as criações dos outros ajudam também às vezes a puxar pelo... Sim. Quem seria então? Era a Mariana Machado. Ok.
Mais 4 Depois também gosto outra inspiração, mas mais não é tanto pelo trabalho em si, mas pela conquista. Muita gente não gosta da Cristina Ferreira. A mim não é tanto pelo que ela faz ou pelas marcas que ela lança, mas é pela conquista que ela foi conseguindo desde o início, porque eu já a conheço da televisão desde que ela começou, porque via muito o programa com a minha avó nas férias e tudo. E ela para mim é uma inspiração enquanto uma mulher empreendedora por tudo aquilo que ela tem conquistado, independentemente do que as revistas falem ou não falem, não é isso que me interessa, mas é pelo que ela conquistou. Ok. Mais 3 coisas. Depois os outros 3 são coisas que no fundo vou encontrando na night. Às vezes, por exemplo, o Pinterest serve muito como inspiração. Mas costumas usar... Às vezes não é pessoas em específico. A nível de cores ou alguma coisa assim, um tema mais de natureza ou de dentro na... Porque depois depende do tipo de conteúdo e do tipo do que seja para criar. Por exemplo, se tiveres, por exemplo, esse do vinho Gazela, ela já tinha alguma restrição. E se for um produto, por exemplo, de beleza, faço alguma pesquisa, às vezes dentro da marca, para saber o que já fizeram para a marca, para eu não fazer nada de igual, por assim dizer. E também depois faço uma pesquisa global de outras marcas para ver o que é que fazem, para conseguir me inspirar. Okay. E já usaste algum filme ou alguma música alguma vez como inspiração para uma foto ou para uma filme e música acho que não. Se calhar só algum filme de alguma campanha ou qualquer coisa que dê alguma indicação, às vezes de um frame. Ok. O último desafio, eu vou pedir, tens o teu telemóvel contigo, eu vou pedir que vás ao teu Instagram, aos teus posts guardados e em 1 minuto, eu vou contar aqui 1 minuto, seleciones 3 posts, podes tirar um print screen dos 3 posts que sintas que te definam e depois expliques porquê. A few moments later. Ok, podes explicar, se faz favor. Eu tenho quase a certeza que é um café em Londres. Porque eu sigo algumas páginas de lá e até mesmo há muitas influenciadoras e tudo que vivem lá. Então aparecem-me sempre lugares diferentes e giros. Então eu guardo sempre os lugares que é para a próxima vez que formos conseguir fazer a lista de lugares diferentes. E depois o facto de ser cafés é porque eu tive uma altura que queria abrir um conceito de... Antes de nós termos já lugares com brunch cá. Primeira vez que eu fui a Londres e queria trazer o conceito de brunch com um design diferente dos cafés que nós encontramos lá. Então eu guardava muitas imagens destas que era para servir de inspiração. E são lugares que eu vou sempre, gosto muito de conhecer. Achas que isso será a tua refeição favorita? O brunch é, sem dúvida. Nós temos que ter sempre, eu acho que praticamente consigo, numa semana, fazer 4 ou 5 brunches em lugares diferentes. Para já porque em férias é ótimo, é das refeições melhores, porque nós tomamos um café antes de sair, como demoramos algum tempo a chegar ao lugar, tomamos só um café, e depois o brunch comemos sempre bem, que já nos dá quase para o almoço, a seguir acabamos só outra vez voltando a lanchar e a jantar. Por isso sai-nos muito mais em conta. E porque nós lá tem sempre espaços, pelo menos para mim, que depois estreio uma estrada em design de espaços, acho muito interessante ao interior. E eles têm às vezes quase que captam, por todos os que já fui, já houve uns que foram uma decepção a nível do comer, mas são muito bonitos, e há outros que conseguem fazer bem a conjugação dos dois. Mas adoro conhecer assim lugares diferentes. Ok, segundo post. O segundo post é de uma coisa que eu não tenho jeito nenhum, que é para as maquilhagens, mas esta está guardada, acho que foi da altura da quarentena. E como eu queria estar sempre a fazer coisas diferentes, acho que guardei algumas maquilhagens que era para fazer algumas fotos em casa. Mas também fiz uma maquilhagem parecida o ano passado para um desfile no Madeira Shopping, que pedi a uma amiga minha que me maquilhasse, que é maquilhadora. E na altura ainda não se falava muito neste estilo de maquilhagem, era nestas minhas pesquisas. Agora este ano tem-se visto muitas pessoas a fazer. Mas na altura em que eu tinha pedido para fazer, nós só tínhamos visto, era por exemplo a Camila Coelho, tinha feito para alguns desfiles naquelas semanas da moda. E hoje em dia é uma tendência a fazer estes eyeliners assim diferentes.
Ok. E a última? E a última é quando eu compro às vezes alguma peça de roupa. Às vezes não compro a primeira porque ainda não vi ninguém a usar. E outras vezes, depois de comprar, gosto de saber várias opções de como a usar. Então guardo alguns looks que vou encontrando às vezes nas pesquisas ou que vão-me aparecendo no feed de pessoas que eu já sigo ou que são recomendadas. E depois acabo sempre adaptando às peças que eu tenho para ir criando coisas diferentes. Acaba por ser uma base de inspiração, Sim, pesquisa. porque depois, por exemplo, esta eu tenho a camisa igual. Já a usei de várias formas, mas por acaso já nem sequer me lembrava que tinha esta imagem aqui. Mas às vezes venho aos guardados e vejo, como sei que já tinha alguns looks com aquela camisa, vou lá ver, porque nem todos os dias acordo com aquela ideia na cabeça. Sim. Então agora, quando tenho semanas mais corridas, às vezes tenho que andar a ver imagens ou de looks mais antigos para saber como é que já usei ou como é que posso voltar a usar. Este campo de trabalho em que tu estás, principalmente no início, é desafiante em qualquer altura, porque exige criatividade, exige empenho, exige ter um bocadinho uma personalidade que aguente feedback, tanto positivo como menos bom. E os resultados raramente vêm do dia para a noite, é o que as pessoas acham que é do dia para a noite, muitas vezes foi um trabalho de alguns anos. Como é que tu te mantens, ou como é que tu te mantiveste e te mantens ativo e focado no teu trabalho e no teu processo durante estas fases que muitas vezes são longos espaços de tempo mais difíceis? No início, como não era uma área ainda que eu conhecesse muito, nunca tive... não é bem nunca tive um objetivo, mas nunca tive ambição neste sentido. Fazia aos poucos ou conforme conseguia. Como não tinha muito conhecimento, era um pouco deixar andar. Quando realmente comecei a ver que estava a ser fácil, por assim dizer, ou que estava a crescer bem, porque se calhar também comecei numa altura em que foi um pouco mais fácil, se calhar havia menos pessoas cá a fazer isso, não sei, também 5 anos não é assim tanto tempo. Mas no início, se calhar, foi mais fácil de chegar até X patamar. Depois houve uma fase que foi mais difícil, que foi até essa fase dos 10.000. Porque os 10.000 não era tanto pelo número, mas era pelas facilidades que eu depois tinha, através do trabalho. Mas depois, quando comecei a entrar também em algumas agências, começou-me a ajudar. Ao mesmo tempo que começou a ajudar e começou a ser mais fácil de crescer, comecei a ter muito mais responsabilidade e muito mais um sentido de organização. Eu planeio muitas coisas, não tanto a parte do criar, mas em planear quando é que eu vou fazer, quando é que vai sair. Por exemplo, o meu perfil, os looks que eu publico hoje não quer dizer que seja a roupa que eu tenho hoje, grande parte das vezes não é, porque eu tenho que criar sempre os conteúdos antes e eu organizo-os sempre daí para a frente, porque depois também é uma forma. Se eu tiver alguns dias que não consiga fazer, sei que tenho sempre conteúdo para publicar todos os dias. E porque também é uma forma de eu organizar quando são algumas campanhas ou quando há alguma parceria em que tenho determinado prazo para lançar. É mais fácil de conseguir tirar isto e de colocar outro. Ok. Então acaba por ser a organização o que te mantém mais estável durante esses períodos. E quando é mais a parte emocional, o cansaço emocional, como é que tu tentas, ou onde é que tu te viras para recuperar energia ou para te manteres motivado em continuar a criar, ou nem que seja parar um dia para poder ganhar energia como só no outro, mas o que é que tu sentes que usas ou que pensas ou que utilizas para essas alturas mais... Eu acho que cada vez mais tenho tido alguns dias que às vezes penso que não sei para que é que ligo tanto ou que tenho tanta responsabilidade com isto, porque depois começo a ver às vezes outras coisas por fora que se calhar de pessoas que não perdem tanto tempo em fazer este género de trabalhos e que depois já não é bem alcançam, mas se calhar depois atingem uma visibilidade que não é bem dentro da área, mas não tenho... E depois acaba sendo um pouco cansativo, não é pelos comentários, porque eu até não acho que receba assim muitas mensagens negativas. No início, se calhar recebia mais,
Mas agora até não tenho tanto esse problema. Mas depois acaba sendo cansativo porque muitas das vezes acho que até tenho bons conteúdos e acho que a foto até está porreira ou o look até está bom e as pessoas vão gostar bastante e às vezes não atinge. E depois também tenho outro problema que eu não gasto muito dinheiro a publicitar os meus conteúdos. Mais de 90% dos meus conteúdos não são patrocinados. E mais de 90% que não pago. Tive uma altura, nas férias houve algumas do Porto Santo que cheguei a fazer, a patrocinar. E depois também não é preciso patrocinar todas porque depois o alcance de uma acaba nos alcançando outras. Mas, por exemplo, o número de gostos da altura em que fiz esses patrocínios para agora, que já não tenho feito tanto, acabo perdendo alguns. Mas também não quero ter aquela necessidade de ter de gastar sempre tanto dinheiro com os patrocínios dos meus conteúdos. Também. Por isso é que eu evito e mais de 90% deles não o são. Mas é muito cansativo e cada vez mais tenho esses dias em que penso que vou parar, mas depois de repente começo a pensar que se fica um dia, por exemplo, sem fazer um post que tenha para fazer, vou estar a perder muito do trabalho que eu tive para trás e depois também não me sinto bem com isso porque não quero estar a regredir. Então acabas por usar a valorização do teu trabalho para tentar superar os dias em que não te apetece trabalhar. Sim, e também se tiver as coisas mais ou criaste. menos organizadas, por exemplo, este fim de semana eu não tinha hipótese de fazer, de criar nada. Até porque o horário do Nelson não é compatível e também não gosto de massacrá-lo antes do trabalho para ter que fazer outra coisa. Então, como tenho as coisas mais ou menos organizadas, este fim de semana consigo estar mais calma, mas já sei que na semana que vem vou ter que arranjar 1 ou 2 dias pelo menos para conseguir fazer conteúdos para voltar a ter outra vez para o resto dos dias. Então é quase a organização que te faz superar todas essas fases. O facto de estás organizado e teres um bocado controlado os dias em que o cansaço ataca mais, acaba por E não depois afetar quando tenho porque... coisas novas é mais motivador. Okay. Se tiver uma fase em que não tiver assim nada muito novo, em que tenha que estar a puxar muito mais pela criatividade para fazer um conteúdo com aquilo que eu tenho, é mais cansativo. Se tiver alguma coisa nova, torna-se mais motivador porque sei que tenho aquilo novo para, no fundo, dar a conhecer. Okay. Então é mais motivador mesmo que eu esteja cansada para fazer o conteúdo. É quase o bichinho de Sim. abrir algo novo. Por isso é que na quarentena ajudou-me muito. Os trabalhos que eu tive, durante a quarentena tive bastante trabalho e para além de me ajudar a me manter entretida durante aqueles meses, ajudou-me também a manter a criatividade e a me manter sempre a página ativa com coisas que eu fazia sempre, apesar de estar em casa fechada. Eram conteúdos que eu fazia como se estivesse com uma rotina normal. Ok. Penúltima pergunta. Para quem te segue e que já são bastantes, estávamos a falar nisso há pouco, já são quase 17 mil pessoas, mas especialmente para quem te segue e admira, os fãs ou as fãs mais próximas, e veem em ti um exemplo tanto para estilo, como em personalidade, como de conteúdo artístico, que conselhos é que tu dás a essas pessoas e que ambicionam ser parecidas contigo ou que ambicionam poder fazer o que tu fazes numa altura em que o mercado cada vez mais está saturado, numa altura em que cada vez mais é difícil passar uma imagem de forma genuína, como estávamos a falar, de forma honesta e não cortar atalhos e fingir ou tentar fazer as coisas da forma mais fácil, que nem sempre é a mais honesta. Que 3 conselhos é que tu darias a essas pessoas em geral? Eu costumo dizer que a ambição não deve partir pelo facto de querer ser determinada pessoa porque ela trabalha com não sei quantas marcas ou porque ela consegue viver só daquilo. Eu no início não tinha, como eu expliquei, no início não tinha essa ambição porque não conhecia o meio, não sabia o que era. Hoje em dia, se me perguntarem se tenho a ambição de ser como, por exemplo, a Mariana Machado, que eu referi há bocado, eu gosto imenso de todo o estilo que ela tem e adoro todas as marcas com quem ela trabalha, algumas delas também adorava um dia poder trabalhar, mas o ambicionar ser como ela não é o querer copiar entre aspas, Sim. o estilo dela ou querer copiar a forma dela trabalhar, mas é ambicionar o alcance a nível de trabalho que ela tem. Okay, usar como inspiração e não como cópia. Sim, eu adorava conseguir fazer só isto das redes sociais como um trabalho a tempo inteiro, apesar de não ser só essa área que eu gosto.
Mas é muito difícil de fazer só isso e eu continuo muitas vezes não consigo perceber como é que determinadas pessoas conseguem vir porque é um mercado muito incerto e posso ter um mês em que consiga receber algum dinheiro e depois posso ter 2 ou 3 em que não receba nada. Mas aprender bem que não é só essa área que eu acho que sou boa a trabalhar ou que gosto, tenho a área depois também do design e isso tudo que também gosto bastante. Ok, então acaba por ser um bocadinho a paciência, um dos conselhos é ter essa paciência para poder, porque acaba por ser um processo. E depois não é que tem só altos e baixos. paciência, é mais, ou seja, é um deixar andar, mas trabalhando sempre para. Acho que não pode ser nem esforçado, nem podemos estar a pensar só nos lucros que vamos ter com aquilo. Sim, fazer por gosto também. Ou seja, se nós calhar mais importante. imaginemos que nós temos que primeiro criar, ou seja, ter um pacote grande de qualidade e de imagem de comunicação. Depois de termos isso tudo muito bem trabalhado, conseguimos começar a chegar a marcas. Quando essas marcas começam a trabalhar connosco, nós não podemos pensar em que, ok, agora tenho estas, mas eu quero aquela porque é grande. Não. Nós temos que pensar, tenho estas, dentro destas, o que é o melhor que eu posso fazer para eles, para que eles gostem do meu trabalho. Então vou trabalhar com elas e ficar, ser bastante consistentes com elas. Depois dessas, se elas se mantiverem, ótimo, se depois se gostarem, excelente. Depois delas se vier outra, olha, boa, consegui mais aquela, ok, vou trabalhar com essa outra vez. E trabalhando sempre assim, não é ter este e depois já estar a pensar que vou querer. Ou seja, sou ambiciosa, mas uma ambiciosa com calma, dou muito valor ao que eu tenho agora para trabalhar, até porque é complicado conseguir conciliar sempre as duas coisas. Fico muito cansada, mas fico muito contente por ter tanto trabalho. E às vezes quando não o tenho é quando me sinto pior, faz-me mais impressão não ter nada para fazer. Então, só para resumir um bocadinho esses que acaba por ser mais 3 conselhos, mas a ideia por trás é ser consistente, procurar uma qualidade também, porque às vezes não é só o ser diferente, porque o ser diferente é muito difícil no meio destes, principalmente quando falamos de uma área da moda em que acaba sendo tudo, ou seja, voltado para o mesmo, apesar de cada pessoa tem que procurar ter a sua linguagem sobre determinado assunto. Mas o ser diferente às vezes é procurar ter uma qualidade de imagem, é muito importante ter qualidade de imagem e saber comunicar muito bem determinado assunto. Não é eu tentar procurar algo assim também tão diferente. Sim. Mas qualidade é essencial e pronto, e ter sempre conteúdos diferentes, não ser um pouco mais do mesmo. Tentar dinamizar a criação dos conteúdos. Ok, passamos para a última pergunta. Esta também é emprestada de um podcast que eu sigo. E é uma situação outra vez hipotética. Portanto, o cenário é este. É o teu último dia de vida. Credo. Tu decidiste quantos anos é que quiseste viver? Sim. 120, 99, 50, Tá o que tu quiseres. Fizeste tudo o que querias, atingiste tudo o que querias, trabalhaste com todas as marcas, tudo o que tu querias fazer, tu fizeste. Estás num lugar que escolheste, ou sentado numa cama, com toda a gente que tu amas à tua volta, a tua família, os teus amigos, as pessoas mais importantes estão lá para esse momento, mas tu vais levar contigo tudo o que tu criaste, tudo o que tu passaste, todas as coisas todas que tu puseste no mundo, vais levá-las contigo. No entanto, naquele momento podes deixar uma mensagem ou um ensinamento que será passado para todo o mundo e pelo qual todas as pessoas que tu amas se vão lembrar de ti. É como se fosse a escritura do túmulo. As últimas palavras, mas no sentido de uma mensagem que escolhes. O que é que tu, e podes pensar, o que é que tu escolherias dizer ou o que é que tu dirias nessa última mensagem? Bem, perante esse cenário todo, se eu tivesse conseguido alcançar todos os objetivos e se ainda tivesse a oportunidade de ter as pessoas todas que eu gosto também pai, acho que não conseguia deixar nada, nenhuma mensagem em específico sem ser obrigada e sejam felizes, porque acho que não conseguia ter assim, tendo essas coisas todas, não conseguia ser mais do que agradecer. Acabas por dar o exemplo da gratidão. Sim. Que é uma das coisas que se calhar são mais importantes neste mundo. Sim, e tentar levar sempre as coisas de forma muito leve. Às vezes, se calhar, não consigo passar isso para todas as pessoas, porque nós também não conseguimos agradar a todos. Mas, pelo menos aquelas pessoas que se dão ao trabalho de tentar me conhecer, tento sempre ser o mais leve e o mais radiante possível.
e acho que depois as pessoas que também me retribuem isso de volta continuam connosco, apesar de não achar que sou uma pessoa assim com muitas pessoas à volta, mas pelo menos aquelas que eu tenho, eu sei que estão sempre lá e não tenho qualquer problema em não falar com elas hoje, porque sei que elas depois vão estar sempre uma relação a seguir diferente. Mas acho que nós temos que ser leves e agradecer muito as poucas conquistas que vamos tendo. E isso eu agradeço bastante todas as coisas que vou alcançando e todos os trabalhos que vou tendo. Como eu disse, penso sempre no que é que ainda posso fazer, mas agradeço muito todos aqueles que eu tive até agora, porque se não tivesse esses que eu tive até agora não me dão possibilidades de eu chegar a outros. Exatamente. E acho que isso é o mais importante. E vou pegar nesse obrigado e vou retribuir. Obrigado por teres aceito o convite. Eu vou pedir agora que uses este espaçozinho e as pessoas que nos seguem para poderes promover um bocadinho o teu trabalho, onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que podem ver o teu trabalho. Nós vamos partilhar os links, mas se tiveres a fazer alguma coisa que queiras promover, está à vontade. Sim, por enquanto, eu tentei manter sempre o meu nome e acho que muitas pessoas conhecem-me até pela Menezes, quase que às vezes não sabem o primeiro nome. Mas todas as minhas redes é mesmo o Sem Menezes, independentemente da página de Facebook como do Instagram. O blog já é Cláudia Menezes, mas, ou seja, o blog hoje em dia ainda é um complemento, ainda quero trabalhar mais naquilo, mas é preciso algum investimento. Mas essencialmente o meu trabalho é sempre no Instagram. E pronto, no fundo espero que conheçam o meu trabalho e que gostem do meu trabalho. E se não se identificarem, pronto, não tem problema. Mas pronto, eu agradeço a ajuda de todos, porque também no fundo o meu trabalho é sempre para aquelas pessoas que me seguem. E os meus conteúdos também são bons para mim e eu tenho muito prazer em criar imagens para essas empresas, mas também passo um pouco por ajudar aqueles com quem trabalho e para vos dar a conhecer coisas novas, como me deram a conhecer o celular da Becky, porque não fui eu que descobri, foi uma amiga minha que me deu a conhecer. E foi uma descoberta muito feliz. E é isso também que eu tento passar às outras pessoas e eu tenho a certeza que também já descobriram outras coisas através de mim e que gostaram. Ok, muito obrigado. Obrigada. Terminamos.